Boa tarde, meus amigos. Tivemos uma pequena falha provavelmente, na sintonia da internet, mas estamos de volta aqui para o segundo bloco do nosso programa. Hoje com o tema Deus presente nas religiões e nos homens. Falamos ao vivo aqui dos estúdios Cinevídeo em Botafogo, transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br site rede. Importante a participação de vocês, vai estar aqui na tela passando os nossos números de WhatsApp, o nosso e-mail, onde vocês podem enviar mensagens com dúvidas, comentários e também perguntas. Hoje, meus irmãos, falando de Deus, de religião, da presença dessa força maior, dessa razão primeira de toda a criação, dentro dos homens e das religiões. Como tratamos isso? As definições que temos, como falamos no primeiro bloco, o Espírito da Verdade define, através da codificação de Kardec, que é uma inteligência suprema, né? Causa primeira de todas as coisas. Quando falamos de uma inteligência suprema, nós temos aí alguns pilares que embasam essas definições, esses conhecimentos, essas elucidações vindas dos nossos maiores. Nós somos espíritos imortais, essa é a nossa essência. De tempos em tempos, com a permissão divina, nós alternamos entre os dois planos, fundamentado no propósito de evolução. Então, existe uma vida após a morte do corpo físico. Se não tivermos embasados, na pluralidade dos mundos, na imortalidade da alma, nas leis de causa e efeito, nas leis de vibração, provavelmente não vamos conseguir respostas diante de tudo que nos chega ou de que a vida nos apresenta nos nossos dias. Então as nossas reflexões elas vão estar voltadas, pautadas dentro, desses fundamentos. Na definição dos benfeitores espirituais, nós vemos lá na codificação, Kardec nos passando que Deus criou todos os espíritos puros e ignorantes. Ou seja, nós somos uma centelha divina. Nós temos o DNA, nós fomos gerados por essa força maior. E aí, em uma determinada situação, pelos anseios, pelo egoísmo, essa simplicidade, ela foi adquirindo impurezas. E essas impurezas, elas vão cobrindo esse brilho, essa luz que existe dentro de nós. Somos brilho, somos luz. E as oportunidades nas reencarnações são justamente para poder voltarmos, para o nosso Criador, retirar essas impurezas, despertar as virtudes, aprender a amar, encontrar a felicidade. Este é o caminho, este é o objetivo, este é o propósito. Por isso, encontrar a felicidade, ou seja, harmonizar o nosso coração com essa força maior, nós precisamos nos preparar, mente e coração, para poder suavizar um pouco mais os nossos momentos. Se sabemos que temos um propósito aqui, temos um objetivo, um comprometimento, primeiro com a nossa evolução espiritual, um comprometimento com as leis divinas, leis que vão se fazer cumprir independente da nossa vontade, são necessárias. Nós temos o livre-arbítrio das escolhas morais. A vida vai nos apresentar situações
diante dessas situações, nós vamos fazer a escolha. Sabemos que só existe dois lados, para cima ou para baixo. O caminho do meio, colocado por Buda, que já falamos aqui em algumas situações, são momentos em que precisamos escolher, fazer escolhas. Não dá para ficar eternamente dos dois lados, César ou Mamon. Como ainda estamos dentro de uma influência material muito grande, como ainda estamos envoltos a energias ainda muito densas, energias pesadas, tendemos a nos distrair desse nosso objetivo, desse nosso foco, dessa nossa meta espiritual. E quando fazemos isso, quando na contramão das leis divinas, quanto mais a imperfeição, quanto maior a imperfeição, consequentemente maior a presença das dores, sofrimentos, angústia, tristezas. Ou seja, criamos uma desarmonia interior. Abalamos o nosso coração, os nossos sentimentos com essas situações. E aí nos distanciamos da concepção dessa harmonia divina vinda no nosso Criador. Nos ensinamentos dos nossos maiores, dos nossos sábios, mestres, dos avatares que aqui estiveram, Buda, Krishna, Rama desde a antiguidade, e até nos dias de hoje, os espíritos de luz, os espíritos que já superaram, que já venceram determinados obstáculos na Terra, nos mostram, como Chico Xavier, Ramatiz, tantos outros que aqui tivemos, nos mostrando o caminho, é que precisamos pautar, focar os nossos conceitos. Se as situações que nos são colocadas, nos são apresentadas em nossos dias, para o plano físico, para a nossa visão momentânea da matéria, são adversas, temos que analisar o que elas trazem para o nosso coração. O que elas representam naquele momento para dentro da nossa programação de reencarnação. Ou seja, temos um propósito de resgate, aprendizado, de melhorarmos os nossos sentimentos. E se sabemos que existe uma força maior, uma inteligência suprema, razão primeira de todas as coisas, onipresente, onipotente, onisciente, todo completo, todo poder, não podemos deixar que aquela situação aflija o nosso coração e nos desarmonize. Porque aí vamos estar circunstanciados às situações que no momento se fazem necessárias para poder despertar para essa evolução espiritual. E aí não vamos conseguir respostas. E aí vamos pautar o nosso dia a dia com essa distanciado dessa verdade maior. Todas essas situações que nos chegam não foram situações que pegou o Deus distraído. Existe um propósito, existe um porquê de estar acontecendo. E se estamos fazendo parte, se estamos dentro do contexto daquele acontecimento, seja próximo ao nosso lado, ou seja distante, se chegou até nós, tem um propósito, tem um porquê. E aí é que está o momento de uma análise mais profunda. Se aconteceu, por mais que eu não concorde com aquela situação, seja feita a vontade de Deus.
Porque não há injustiça vindas de Deus. É puro, pleno amor, bondade. Estar sempre para nós, para a nossa evolução, para o nosso bem. Por mais que a nossa definição do que está acontecendo não seja bom, porque está pautado dentro dos nossos desejos, nossos anseios da matéria, atendendo ao nosso ego, consequentemente não vamos encontrar resposta. E aí vêm as aflições, e aí vêm as desarmonias, e consequentemente vamos nos distanciando dessa força maior. Por isso precisamos muita atenção a tudo que nos chega. Lembrarmos sempre que não somos vítimas. Se estamos passando ou se está chegando determinadas coisas para nós, se estamos vivenciando determinadas coisas, é porque tudo isso tem uma razão de ser, tem um porquê. E precisamos pautar a nossa estada dentro desse porquê e dessa razão. Vamos fazer mais um pequeno comercial e já voltamos para um outro bloco do nosso programa. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para mais um bloco do nosso programa de hoje. Lembramos que estamos todos os sábados, 17 às 18 horas, ao vivo, com a participação de vocês. Nosso programa de hoje tem o tema Deus presente nas religiões e nos homens. É um tema muito vasto, muito bem amplo, mas procuramos aí focar em alguns fundamentos importantes para que a gente possa estar refletindo. O objetivo aqui é alguns pontos, nosso tempo é curto, por isso abordamos alguns pontos para que possamos, aí você em casa, analise, estude, se aprofunde dentro, né, dessa situação, reflita sobre isso. É muito importante colocarmos essas reflexões dentro do nosso dia a dia. Não é coisa que os nossos anseios do plano material nos distancia, nos tira, né? As resistências que temos interna, ela nos afasta dessas reflexões, porque a nossa mente ela tá para atender, ela foi guiada, ela foi instruída para atender aos nossos desejos dos 5 sentidos. Nós sabemos, como falamos, que precisamos harmonizar o nosso coração em busca da felicidade, esse retorno ao nosso Criador, tirar essas impurezas. E desde a antiguidade, né, sempre houve uma necessidade das religiões, dessa ponte para fazer essa religar, né, o físico ao espiritual, ao sagrado, ao divino. A palavra na íntegra, esse religare, é justamente nos mostrar esse caminho. Ou seja,
Nós tivemos aí os ensinamentos e as mensagens de espíritos que já venceram, né? Já se distanciaram e muito dos anseios humanos, dos 5 sentidos, das ilusões, do efêmero, do transitório, e eles nos trazem um manual de funções, nos trazem dicas, caminhos a serem seguidos, atos, atitudes, pensamentos, entendimentos, para que possamos assimilar melhor essa convicção. Por isso é importante, Buda chama isso de uma reta compreensão. Reta compreensão no sentido de sabermos quem somos. Somos espíritos imortais. O que estamos fazendo aqui? Estamos em um momento concedido pela bondade divina para que possamos fazer as nossas provas, tirar as impurezas, ficarmos um pouco mais leves, para chegarmos mais próximo dessa força maior, voltarmos ao nosso Criador. E para que isso aconteça, o que eu preciso fazer? Olha, despertar as virtudes, ter uma visão mais espiritualizada, focar um pouco, dar uma atenção ao espírito, alimentar um pouco essa parte mais sagrada, mais sublime que existe dentro de cada um de nós. Uma parte que pouco fomos ensinados a despertar. Uma parte que desde a antiguidade foi um pouco velada, porque a grande maioria da humanidade, infelizmente até os dias de hoje, não consegue conceber essa verdade. Jesus, quando aqui esteve, dentro das suas elucidações, que, nossa, pauta esse caminho para voltarmos ao nosso Criador, ele diz que conhecereis a verdade e ela vai vos livrar. É a única que vai vos livrar. Livrar desses tormentos, dessas angústias, da amargura, da tristeza, da revolta. Conheça-te a ti mesmo, Sócrates. Sabermos quem somos, de onde viemos e quais os propósitos daqui é fundamental para que pelo menos a gente desperte a vontade ou desperte um pouco mais a nossa mente, o nosso coração, para os nossos propósitos, os verdadeiros propósitos em terra. Muitas pessoas, a grande parte da humanidade, tem como concepção que a estada aqui na Terra é umas férias. Não se permite, ainda adormecidos para essa verdade. E não encontram respostas para os acontecimentos diários. Consequentemente, se distanciando de Deus. E aí as religiões, desde a antiguidade, que vêm com esse objetivo, né, com o fundamento de religar ao nosso Criador, a essa força maior. Mas infelizmente o que vemos são uma realidade muito diferenciada dessa. O que vemos são dogmas, muitos. O que vemos são atitudes e ações tendenciosas, fugindo a essa essência maior de religar, de auxiliar aquele que está adormecido. Paulo de Tarso, em uma das cartas aos Coríntios, ele dizia que a humanidade, o homem, ele está muito bem quando está tudo bem
dentro materialmente, quando ele está com o seu trabalho, quando ele está em harmonia com a família, saúde, tudo correndo bem, o homem, ele está bem, está feliz. Mas não concebe Deus naquele momento. Quando vem as adversidades, quando vem as situações ruins, a falência, o desemprego, as doenças, a perda ou desencarne de um ente próximo, aí há um despertamento. Aí ele procura Deus. E antigamente, como ele diz, na antiguidade, a procura por Deus era por troca, permuta. E essa troca era, por muitos, na antiguidade, feitas através de um ente querido, um filho ou qualquer outro ente da família. Era o óbolo, a oferta colocada no altar para que Deus trouxesse de volta ou concebesse novamente a felicidade, a paz, a tranquilidade, a harmonia, a saúde para aquela família. E passado alguns tempos, essa troca foi feita por animais. Então qualquer adversidade, coisa ruim ou situação não muito confortável para o homem, ele ia até o altar fazer essa troca, essa oferenda, oferecer a Deus vidas de animais. Bois, carneiros, cabritos, e vários outros, diversos animais sendo oferecidos ao altar a Deus para que voltasse essa harmonia, essa felicidade. E passado alguns tempos depois dos animais, nós vemos a oferta financeira, a troca, né? Como é comum. Ou seja, eu faço uma oferta financeira, posses, e a partir daí Deus vai me conceder a harmonia, a tranquilidade, a felicidade dentro da minha família e para os meus, limitados a isso. E o que a gente vê hoje, nos nossos dias? Nada não muito diferente disso. O que a gente vê são trocas, permutas, a procura por Deus, pelo sagrado, pelo divino, quando os anseios da matéria, os desejos humanos, os vícios do plano físico não estão me satisfazendo. Aí está ruim. Aí eu não quero. Aí eu preciso ir até o altar, nos templos sagrados, centro espírita, igreja, vários, diversos, fazer essa troca, essa permuta. Ou seja, uma concepção de Deus como se fosse uma pessoa que estivesse trocando. Aí as dificuldades, aí as complicações. E o que nos chegam de informações da espiritualidade maior é que hoje nós temos aí um índice muito alto da humanidade voltada para César, voltadas para Mamon, sem a concepção, sem a dedicação, sem a atenção para esse lado mais sutil. Religar com o sagrado é interno. Temos que encontrar essa ponte dentro de cada um de nós. Quando terceirizamos essa situação, quando colocamos na mão de outros, sem um questionamento, sem um despertamento, consequentemente vamos ficar sendo
conduzidos no controle remoto para os interesses daqueles que nos apresentam como a pessoa que vai fazer essa religação. Por isso, precisamos despertar no nosso coração, na nossa mente, essa luz, essa centelha, essa divindade. Está dentro de cada um de nós. E esse nosso Criador, Deus, ele nunca se afastou. Nós é que nos afastamos. Nós é que nos distanciamos. Nós é que entramos num efeito manada e não questionamos o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Qual o fundamento das minhas atitudes, ações, pensamentos e sentimentos diante dessa situação, diante dessas circunstâncias? Esses são os questionamentos que precisamos levar para os nossos dias. Esses que são as reflexões que precisamos estar atentos. Que não podemos deixar para que ela aconteça nos momentos adversos, nos momentos ruins, somente nesses momentos. Porque aí vamos estar tão influenciados por essas energias pesadas, energias grosseiras, que aí não teremos forças, base, para poder mudar a situação. Não teremos aonde segurar, aonde pautar esse novo caminho. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o último bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí, é rapidinho. Meus amigos, voltamos aqui para o quarto e último bloco. Vamos lá, voltamos agora para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Temos perguntas aí que estão chegando. Lembramos que o nosso tempo aqui é um pouco curto. Como falamos, as pautas são assuntos assim importantíssimos e o tempo é curto, mas a gente vai... as respostas aqui não dá para ser na íntegra, não temos muito tempo, mas a gente pode complementar, né? Ou por e-mail ou mesmo pelo WhatsApp, mas vamos sim falar de algumas. O nosso tema de hoje é Deus, presente aí nas religiões e nos homens. Falamos da necessidade de sabermos quem somos, de onde viemos e que somos pautados por leis universais, leis vindas do nosso Criador. Qualquer situação contrária a essas leis, consequentemente, como Leon Denis nos colocou muito bem, foi um contemporâneo de Allan Kardec, um estudioso da doutrina espírita, ele nos diz que quanto maior as imperfeições, maiores os sofrimentos e dores. Então, o quanto as imperfeições é justamente ignorar as leis que nos regem. Porque remar contra a maré, consequentemente, as dificuldades são maiores. Então, precisamos entender muito bem o nosso propósito,
os objetivos, para que a coisa fique mais sutil diante das adversidades que são importantes, né, para a nossa evolução espiritual, de toda a humanidade. Por isso, a gente está no momento de transição, é um momento aí, que sempre falamos aqui, é um momento onde acenderam-se as luzes, não dá mais para colocar embaixo do tapete, todos vão ter que mostrar a sua cara, ou seja, não dá mais para ficar só de personagem. Nós temos que mostrar o ator, nós temos que expor o que existe dentro de cada um de nós. Falamos da outra vez e sempre estamos lembrando. Jesus, em um dos seus ensinamentos, mais um, ele nos diz o seguinte, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Claramente nos diz que se o seu foco é Mamon, é César, é unicamente a matéria, consequentemente ali está o teu tesouro. Então as suas vibrações vão estar voltadas para aquilo. E complementando os ensinamentos do nosso mestre, ele nos diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Depois, tudo mais virá por acréscimo. E quando ele diz tudo mais virá por acréscimo, não tem vírgula. Ou seja, tudo mais virá mesmo. Os entendimentos, a harmonia, a saúde, tudo dentro de uma necessidade é aquele bom que vai acontecer para o bem da nossa evolução espiritual. Precisamos entender isso para que possamos nos fortalecer diante das adversidades. Elas estão, se fazem necessárias e vão acontecer, independente da nossa vontade, do nosso querer. A vida não está feita para colocar, para atender os nossos prazeres e as nossas tendências, as nossas vontades rasteiras, mundanas. Quando não entendemos muito bem isso, não conseguimos pautar com harmonia, tranquilidade e paz nos nossos dias. Fundamental que essa harmonia, essa paz esteja no interior de cada um de nós. Ela não pode estar circunstanciada ao externo. Nós sabemos que toda a humanidade se move por desejos, se move por paixões, se move por medo, se move por qualquer situação que força ou que te deixa, ou que a deixa em xeque para atender às suas vontades materiais. E aí, o que os nossos maiores sempre nos trazem, os ensinamentos, é que precisamos modificar um pouco esse cenário, mudar um pouco o nosso foco. Desejos, paixões, medos, anseios, vamos continuar tendo, mas precisamos deixar mais nobres esse nosso objetivo, esse fundamento de aqui estarmos. Deixarmos um pouco de atender aos apelos, aos anseios, aos chamamentos do mundo físico. Alimentarmos um pouco mais a essência. Despertarmos um pouco mais a mente espiritual. Sempre lembramos dos ensinamentos do nosso saudoso Chico Xavier, Madre Teresa. Quando estamos no bem, quando estamos na fraternidade, quando estamos no trabalho útil aos nossos irmãos de caminhada com maiores necessidades, são oportunidades
de lapidarmos os sentimentos mais nobres, massagearmos, consequentemente despertar para que eles possam sobrepor a esse chamamento de César. Primeiro o reino dos céus, depois tudo mais virá. Mas não como fim, não como meta. Acontecerá naturalmente. Virá por acréscimo. Precisamos sacralizar um pouco mais essa nossa estada no plano terreno. Como sabemos, não estamos de férias. Estamos fundamentados dentro de um propósito, e esse propósito não pode ser ignorado, porque foi escolhas nossas, pautadas pela bondade divina, parametrados por energias mais sacralizadas. E a dispersão não pode chegar tamanha para que possamos passar uma encarnação toda adiando, atendendo às resistências internas. Precisamos resistir às resistências, como nos ensinou Steven Pressfield em suas obras. Essas resistências, elas cotidianamente nos assombram. Elas cotidianamente nos perturbam. Elas cotidianamente nos distanciam, ou procuram nos distanciar, ou nos oferecem situações contrárias a essa visão espiritual, a esse despertar. E na grande maioria das vezes atendemos a essas resistências. Na grande maioria das vezes nos enfraquecemos diante dessa situação. E aí, a filosofia nos diz que a cada momento da nossa estada em terra, desde criança até a parte um pouco mais experiente da vida, todos esses momentos, nós temos que viver aquele momento da criança, do jovem, do adolescente, da parte mais adulta, do casamento, do primeiro emprego, dos netos, da aposentadoria. Mas é fundamental que todos esses momentos eles estejam abertos, eles estejam conectados com essa parte sagrada. Existem energias vindas do alto, um fluxo de energias vindas do alto para fortalecer esses nossos momentos em terra. E quando nossa mente não volta a atenção para isso, passa. E aí vamos do nascimento ao desencarne, atendendo às resistências e, consequentemente, nos distanciando, nos afastando do nosso Criador. E o que os sábios nos dizem é que precisamos despertar a cada momento, a cada ação, a cada atitude, tudo que formos fazer nos nossos dias, independente do que seja, encontrarmos Deus ali. Essa força divina, esse sagrado, essa razão primeira, essa inteligência suprema que nos colocou diante daquilo ali para nos ajudar, nos auxiliar. Só assim, segundo os ensinamentos que nos chegam, é que vamos conseguir harmonizar um pouco mais o nosso coração, fugir às tentações e sair dessa desarmonia que é tão comum hoje nos nossos dias. Nosso tempo já está esgotando aí. Nós temos uma pergunta aqui que nos chegou. Deixa eu encontrar essa pergunta aqui que nos chegou. Clóvis fala de São Paulo. Ele pergunta o seguinte:
Lembramos que o nosso tempo é curto e que não tem nada engessado, ou seja, as situações elas são um pouco complexas, porque os fundamentos precisam ser levados em considerações. Ele pergunta, por que muitos cristãos não gostam de judeus? Exemplo que hoje ainda colocam o boneco de Judas para ser espancado. Bom, Clóvis, primeiro nós sabemos que muitas seitas, muitas religiões, muitos segmentos foram pautados no plano físico, pela mente humana. Todos os nossos mestres que aqui estiveram, todos os Cristos, nós já falamos aqui das definições, quem são os Cristos, quem são esses avatares, são espíritos que nos trazem os ensinamentos direto do nosso Criador. Todos eles que estiveram aqui pautando, nos deixando as mensagens vindas do nosso Criador para nos mostrarmos o caminho, não foi deixado por nenhum deles, nenhuma religião. Nenhum deles disse que devemos segmentar. Nenhum deles nos disse que uma verdade é melhor que a outra. Uma verdade... Nós sabemos que só existe uma verdade absoluta, essa do nosso Criador. Todas as verdades terrenas, elas atendem a anseios, elas atendem a vontades humanas de ser. Então toda e qualquer situação que se discute dentro disso, os cristãos não gostarem dos judeus, queimam os Judas até os dias de hoje. Todas essas situações adversas criadas pelos anseios humanos de ser, pelos desejos e a vontades traçadas, muitas tendenciosas, são sempre para atender a uma verdade exclusiva daquele momento e daquele segmento. Então, nós vamos ficar, como se diz, dando voltas e não vamos conseguir uma definição precisa. Verdade é que no momento dessas atitudes e dessas situações, eles estão contrários a esse entendimento do nosso Criador. Porque toda e qualquer situação que eu julgo e condeno, eu estou julgando e condenando um filho de Deus. Um filho de Deus que em um determinado momento agiu em determinada situação, atendendo a uma arquitetura divina que foi colocada ali para ele, que nós desconhecemos, nós só vemos aquele momento, analisamos pautados naquela situação, mas não sabemos o que aconteceu antes e o porquê daquela situação. Então todo e qualquer julgamento, toda e qualquer verdade que aqui for falada, são verdades lidas, ouvidas ou tiradas de algum lugar. Então você vai ouvir uma verdade sobre essa mesma situação, dita pelos judeus, uma outra pelos cristãos, e aí a gente vai ficando brigando, vai levando a nossa encarnação brigando com as verdades. Só que são verdades relativas, são verdades tendenciosas, são verdades que atendem a uma determinada situação. Não é uma verdade absoluta. Por isso precisamos fugir um pouco isso. Vamos analisar o que é importante para a nossa estada aqui. Vamos pensar que Deus é causa primeira de todas as situações. Então essa situação, essa dúvida, esse questionamento aparece para você como uma prova, como um teste. Então qualquer verdade que você for defender, você vai defender uma verdade sua.
Não uma verdade do nosso Criador, que é uma absoluta. Porque a verdade do nosso Criador é que todos precisam, naquele momento, daquelas atitudes, daquelas ações. Então não tem nada errado, não tem nada fora do lugar. Deus é causa primeira, razão suprema de todas as coisas. Então foi criado por ele naquele momento e ele não foi pego de surpresa por tudo que está acontecendo. São escolhas. Escolhas que foram feitas por determinados espíritos naquele momento e que cabe a nós, quando chegam até nós, a leitura que vai ser feita, o questionamento que vai ser feito pela divindade é qual a nossa reação diante disso. Ou seja, quais os sentimentos que vão mover o nosso interior, o nosso coração, diante daquela situação, quando vejo um cristão queimando um boneco de Judas. O que precisamos fazer, segundo os ensinamentos dos nossos maiores? Seja feita a vontade de Deus. Não existe uma verdade absoluta ali. Existe um momento necessário para cada um deles dentro das suas ações, pensamentos e sentimentos. Por isso precisamos pautar os nossos conceitos dentro de alguns fundamentos, mas dentro da divindade. Nada está fora do lugar. Mas, se caso a gente não tenha respondido aí a contento o seu questionamento, a gente pode estar falando em uma outra oportunidade, ou por e-mail, ou mesmo pelo WhatsApp. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, é isso mesmo, produção? Algum recado? Programa da próxima semana? Eu ainda não tenho aqui em mãos, mas vamos estar falando aí do Sermão da Montanha, não é isso? Vamos estar falando do Sermão da Montanha, mais ensinamentos a respeito aí do nosso mestre, do nosso mensageiro de Deus aí. Chegamos então ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos por estarem juntos e vamos propagar. Visite o nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook e vamos propagar o bem. Aguardamos vocês todos os sábados, 17 às 18 horas, aqui, ao vivo. Uma boa semana para todos, muita luz, muita paz e que essa força maior nos oriente sempre em nossos dias. Um grande abraço a todos.